Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje estamos iniciando a nossa live de número 10 do projeto Obra Mais Limpa. Esperar aqui um pouco o pessoal chegar. Nós temos hoje um convidado muito especial. Então vou esperar a galera chegando aí para eu começar. Essa live número 10 é do projeto Obra Mais Limpa, que eu já fiz outras lives aqui, e esse projeto maravilhoso, ele fala tudo sobre limpeza pós-obra. Deixa eu ajustar aqui. Para quem quer trabalhar nesse ramo maravilhoso que é empreender na limpeza pós-obra, né? Vou dar boas-vindas aqui para quem está chegando. O André Luiz, meu convidado. Já já eu te chamo, a gente vai conversar, vai ter um super bate-papo. Esperar o pessoal chegar aqui. Esse óculos, ele não dá para falar com ele, que ele reflete muita luz. Então eu consigo falar com vocês, mas quando eu precisar ler e falar com o pessoal aqui, os comentários, eu tenho que colocar o óculos. Bom, pessoal, esse projeto que eu tô desenvolvendo, o projeto Obra Mais Limpa, né? Ele leva a experiência de 13 anos que eu tenho dentro do mercado da construção civil, voltado para a limpeza pós-obra, voltado para a limpeza profissional. Que essa limpeza, ela é extremamente necessária para quem trabalha nesse ramo. Bom, faz muitos anos que eu faço isso e ao longo desses anos eu desenvolvi muitas parcerias e com construtoras, com engenheiros, empreiteiros, pintores, também com arquitetos. E é um trabalho que é muito gratificante, né? Esse nosso trabalho, esse setor da construção civil. Elas no processo, sejam bem-vindas. Então, eu comecei a desenvolver esse projeto para passar um pouco desse conhecimento do que eu desenvolvi ao longo desses anos, né? De ver que não tinha tantos profissionais capacitados para trabalhar com a limpeza pós-obra. Então, por sentir isso na pele e ver tantos clientes que reclamavam para mim depois de um prestador de serviço de maneira informal ter deixado o piso dele estragado ou o cliente, né, insatisfeito, eu comecei a ver que tinha muita demanda nesse setor, que é o setor de limpeza de obras. Então eu desenvolvi esse projeto Obra Mais Limpa para levar para você toda a minha experiência em limpeza profissional, a limpeza pós-obra. Bom, então hoje, mais uma vez, eu tenho um assunto super interessante para vocês, que talvez vocês nem saibam que ele existe. Mas a gente vai abordar isso daqui a pouco. Boa noite, iClean Limpeza, seja bem-vinda. O assunto que eu trouxe um convidado, que é também o meu parceiro, né? Como eu já disse, eu desenvolvi algumas parcerias, e essas parcerias a gente carrega aí ao longo desses anos, que é o arquiteto André Luiz Nezelo. E daqui a pouco eu vou apresentá-lo a vocês. E além de outros trabalhos, ele atua nessa área, que é muito importante e interessante da construção, que é a reforma de igrejas. Então, olha só que nicho de mercado maravilhoso. Tem muita gente que faz aí a reforma das igrejas, né? Tem muitas igrejas, milhares espalhadas pelo país, e ele se especializou nessa área. E também na área de meio ambiente. E é um ambiente de igreja que, além do ambiente sacro, né, vai muito além de valor patrimonial, porque tem valor histórico, valor religioso também, claro. E é um profissional que se preocupa muito com essa área da sustentabilidade. E acredito que as empresas de limpeza pós-obra devem seguir esse lema também, trabalhar com sustentabilidade. Porque não podemos hoje desperdiçar nada, né? Porque o meio ambiente já está saturado de tanto lixo, de tanto resíduo. E a gente também se preocupa bastante com isso, né? A limpeza pós-obra a construção civil gera muito resíduo
e a gente não tem como sustentar mais resíduos, né? Então, essa pegada que o André traz é muito interessante. Bom, antes de iniciar, eu vou pedir para vocês aqui pegarem esse aviãozinho e convidarem os seus amigos, os seus colegas, os seus parentes e clicar no botãozinho verde e chamá-los para essa live, que é uma live muito interessante. O André é uma pessoa sensacional para se conversar, muito inteligente. E aí eu quero que vocês citem, né, esses amigos. Deixa eu ver quem está entrando aqui também. Ecomais, Limpe, bem-vindos. Quem for chegando agora é a nossa live com o André e eu espero que vocês gostem dessa live. A gente tem feito com parceiros, a semana toda vai ser parceria com lives com diferentes profissionais, mas tudo dentro desse mercado de limpeza pós-obra. Agradeço a todos que estão aqui e eu vou pedir para vocês no final deixar o comentário. O que vocês acharam dessa live? Faltou algum assunto? Pode melhorar? Pode trazer algum outro tipo de convidado? Sempre tem algo a aprender, né? A gente sempre está aprendendo. Todos os dias eu aprendo alguma coisa nova. Natália Bassi, seja bem-vinda. Jaira Moretti, seja bem-vinda. Muito bom ter aqui vocês comigo. Vanessa Nezelo, seja bem-vinda. Bom, depois que vocês colocarem nos comentários o que acharam da live, eu vou responder um a um. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Célia Miranda e eu sou criadora do projeto Obra Mais Limpa, o brilho que transforma. E o meu objetivo é transmitir o conhecimento, né? Eu quero ensinar as pessoas a trabalhar com limpeza pós-obra. E em todos os detalhes, que são muitos, né? Nós temos aí infinitos tipos de pisos e pedras e produtos, então eu quero ensinar tudo isso. E hoje eu vou conversar com esse arquiteto, que é o André Luiz Nezelo. Ele tem um nome interessante, né? Para quem conhece o Espiritismo, André Luiz é um nome muito significativo. Então eu vou chamar aqui o André. Vou pedir para ele se apresentar e ver se realmente tem a ver esse nome dele. Bom, seja bem-vindo, André, tudo bem? Oi, Célia, tudo bom? Tudo bem Tudo contigo? jóia, seja bem-vindo. Obrigado. Eu estava falando aqui sobre o seu nome, né? Que André Luiz é um nome muito conhecido no meio espírita, né? E Aham. esse seu nome, ele foi inspirado em André Luiz de Emmanuel ou não? Então, na verdade, eu acho que a mãe e o pai nem conhecem quem que é, né? Na Não conhece. verdade, meu pai é Celso Luiz, né? Então, o Luiz vem daí. E o Bem, André daí. foi uma história engraçada, porque eu nasci numa quinta-feira e lá fazem é cidade pequena, né? Então, sai no rádio os nascimentos da semana. E por acaso era o dia de colocar os nascimentos. E aí, não, coloca André, que é fácil de escrever, é fácil de pronunciar. E o Luiz veio por conta do pai, Celso Luiz, né? Então a gente pensa às vezes que o nosso nome tem muito glamour e na verdade às vezes nossa, tenho pressa, põe o nome pequeno. É verdade, é verdade. Ah, mas é um nome bem bonito, André Luiz, né? Eu gosto. Mas mas E não eu veio de sei que nenhuma novela, então tá bom. tem o quê? Ah, uma novela. Não, não veio de nenhuma novela, né? Mas tudo bem, né? Bom, eu sei que você é pai também aí. Eu queria que você falasse desse desafio, né, de um pai moderno hoje no ambiente de trabalho. Como é que é ter um filho pequeno, trabalhar em casa, trabalhar fora? Como é que é isso? Na verdade, são dois filhos, né? Porque são gêmeos. São dois, isso. Eu já vi fotos. Daqui a pouco vai aparecer um gritando aí, com certeza. Ah, normal, deixa eu vir. Ele participa da live. É verdade. Eu já fiz várias reuniões com eles participando. É muito interessante, assim. Mas é um desafio mesmo, como tu colocou na questão, né? Inclusive, agora por conta do Dia dos Pais, né?
a paróquia que eu frequento aqui pediu para mandar, mandaram um questionário e pediram algumas respostas, né, sobre a Sim. questão da paternidade, pandemia e paternidade, enfim, né. Aí eu falei, realmente é um desafio, porque eu trabalho em casa, né, minha esposa trabalha em Jarinu, a gente está em Campinas. Então, quando ela tem que ir para lá, ela sai de manhã e volta à noite. E eu fico com os dois aqui. Aí é rebolar nos 30 porque é dar comida, é trabalhar, é voltar para dormir, trocar fralda, toda essa. Eu que sou mãe de três, né? Mas cada um no seu tempo. Cuidar de um já é uma tarefa árdua, André. E você cuidando dessas crianças, eu acho sensacional. Um pai tão assim dedicado, né, em cuidar dos filhos, dois ao mesmo tempo, não deve ser fácil realmente. Mas sabe que tem uma coisa interessante, que eles se fazem companhia, né? Então eles acabam brincando entre eles, sabe? Lógico que assim, 10 minutos, mas já dá um fôlego. Já dá um alívio, né? Mas sabe que eu fiz uma coisa na sexta-feira. Eu estava mexendo com um projeto de uma igreja, e eu estava mexendo no campanário e tal, colocando o sino e tal. E aí eles vieram, quiseram subir no colo, então ficou um em cada perna e eu trabalhando lá na maquete. E aí, colocando o sino, desenhando o sino e tal, aí eu falei para eles, né? E aí, como é que toca o sino? Vamos ver como é que toca o sino? Aí eu peguei um vídeo do YouTube de um sino tocando e começou tum, tum. Até hoje, assim, tu pergunta até hoje, lógico, que faz pouco tempo, mas pergunta para eles assim, como é que faz o sino? Aí eles tum, tum. É que eles são bem Eu, pequenos ainda, né? eles vão fazer 2 anos agora em 2 setembro, anos. Essa né? fase é maravilhosa e é a mais desafiadora, né? Porque requer É, muito cuidado, né? Quando você pisca o olho, somem. e absorve tudo, né? Então, assim, qualquer coisa que tu faça, fale ou pense, eles estão absorvendo já. Me fala uma coisa, como que foi trabalhar assim com esse nicho que você projeta igrejas? Como que veio essa ideia? Ou você começou a trabalhar com isso por algum convite, igrejas e templos? De onde surgiu isso? Então, são os caminhos que a vida leva, né? Eu vim para cá, eu sou gaúcho, né? Nasci no Rio Grande do Sul. Vim para cá em 2003. Em 2000 para fazer faculdade e tal, né? Comecei ela em 2003. Em 2005 ou 2006, eu frequentava uma paróquia. Aliás, ainda frequento, é a mesma que eu frequento hoje. Mas e eu conheci o padre e tal, e eu falei, né? Estou estudante de arquitetura e tal, estou no segundo, terceiro ano, nem lembro mais que ano que eu estava. Ele, eu tenho um projeto para fazer aqui, não sei o quê, na igreja e tal. Bom, fiz o projeto, nem formado era, nada, nem sabia nada. Fiz o projeto e tal, mais do que ele me pediu e tal, né? Apresentei e rolou uma cisão na comunidade, assim, sabe? Porque teve uma parte que adorou o projeto, teve uma parte que odiou, né? Acabou que não aconteceu e tal, mas, né? Esse foi o primeiro. Depois, né? Mas ainda Formado, estudante, né? Ainda é, estudante. ainda estudante, ainda estudante. Depois já formado e tal, aí eu conheci a Rosana, que é aqui de Campinas também, e ela é especialista em espaço litúrgico de sacra, que é a mesma especialização que eu fiz. É, E ela não é arquiteta, ela é artista plástica Olha, e é designer de joias também, né? Rosana Galera faz umas joias maravilhosas aí. E aí ela me chamou para fazer alguns trabalhos com ela, né? Ela, olha, André, eu não tenho experiência com arquitetura, a arquitetura tem uma outra gama de visão, enfim, de técnica, né? É uma outro foco, né? Mas eu sim. estou precisando mexer com obra que demanda arquitetura, que não é só uma adequação litúrgica,
Não que seja só uma adequação, mas que vai mexer com estrutura e tal. E eu não tinha essa questão, essa formação da liturgia, né, do espaço litúrgico. Eu tinha a formação de frequentar a liturgia só. E fiz algumas coisas com ela e tal, interessei. A última especialização que teve no Brasil foi, se eu não me engano, em 2003. Foi 2007, foi alguma coisa assim. E não teve mais, né? E eu continuei fazendo algumas coisas com ela. Em 2017 surgiu a especialização na Unisal, no Centro de Teologia, lá em São Paulo. E aí eu fiz ela, 2017, 18, 19, acabou ano passado. E aí me embreiei nessa área. E assim, hoje eu acho que 90% dos trabalhos que eu faço é com igreja, né? Com esse viés de espaço litúrgico. É Eu, muito eu, interessante. Eu não conhecia essa área, eu não sabia nem que existia especialização, né, é, para isso. É muito interessante. é bacana porque, assim, tu entra com uma assessoria, né? Porque na teologia, quem tem, os padres que têm, é pouca carga horária, né? Não consegue ver tudo, espaço, a arte, estudar os documentos e tal. Então, tu já entra como uma assessoria, né? Para os padres na hora da obra. E tu tem que ter uma visão assim, enquanto o arquiteto projetando uma casa, ele tem que ter a visão técnica, né? Ele tem que fazer aquilo ficar em pé, de fato. Ele tem que fazer a casa funcionar para aquela família, né? Não adianta eu projetar, às vezes, uma coisa para mim, sendo que é outra pessoa que vai usar, né? Sim, E no espaço litúrgico, a gente tem que pensar que ali dentro vai acontecer uma liturgia. E essa liturgia, ela é variável com os tempos, né? Eu tenho uma celebração de Páscoa, eu tenho uma celebração de Natal, eu tenho uma celebração de Ramos, eu tenho uma celebração de batizado, de crisma, de casamento, enfim, todos os sacramentos que acontecem ali. Se for uma catedral, eu tenho celebrações próprias para ela. Se for uma igreja de comunidade, outras. Se for outras demandas, né? Se sim. for, por exemplo, uma igreja de uma fazenda, já são outras demandas. Eu fiz uma capela recentemente, um projeto para uma capela, uma casa, né? Olha, Capela é muito maior que muita capela da cidade, mas é para uma é uma família. Então, assim, qual que é a demanda que a família vai ter, né, para aquele espaço litúrgico? E qual que é a demanda que a liturgia vai ter naquele espaço, né? Então, e fazer funcionar, né? A liturgia ela é o carro-chefe. Eu brinco que assim, eu mexi muito tempo com o projeto de hospital também, arquitetura hospitalar. Então a gente precisa um centro cirúrgico, ele tem que funcionar, sim, né? Não adianta fazer uma arquitetura super, mega, hiper moderna e não funcionar. Eu tenho que ter uma operação lá dentro. Tem que sim, fazer uma cirurgia, né? O espaço sim. litúrgico ele é a mesma coisa. Eu tenho que ter uma celebração que funcione, né? Então tem que. É bem complicado, assim. Imagino, Não você é? deve ter desafios enormes, assim, né, para atender esse nicho de mercado, porque é muito específico, né? Não só É, as igrejas, como você acabou de citar aí no o nicho do hospital. Eu também já prestei serviço em é, hospital e é um terror, terror no sentido assim, a gente está fazendo complicado. remoção de cera, o médico tem que passar e você fecha todas as portas, você avisa, você tem todo um planejamento e quando você vê, você acabou de passar a cera, tá aquela coisa mais linda, aí você vê um monte de sapato assim de propé passando, você fala, mas quem passou aqui? É o doutor cirurgião, mas ele não foi avisado? Não, ele estava na cirurgia faz 8 horas. Aí você corria lá, arrumava tudo de novo. Fumava. É E não realmente, pode parar, né? No não hospital não tem pode como, parar. Não tem como não tem fechar o como. hospital, vou fazer a obra, É, você está né? Tem que infartando estar tudo só meio um momento, simultâneo vou ali. terminar de passar cera. Peraí, médico, não pisa não. E Não na tem. arquitetura sacra tem uma outra questão interessante, porque eu até comentava com o padre hoje de manhã. Tu não tem um cliente, né? Tu tem 30, porque é todo um conselho daquela comunidade que vai participar, né? Quando tu vai projetar, por exemplo,
vai fazer uma reforma de um apartamento, né? Tem ali a família, duas, três pessoas, quatro no máximo. Numa comunidade, tu tem todo o conceito, tu tem toda a comunidade, na verdade, né? Então, assim, é bem desafiador. Mas é muito gostoso, assim, Ah, imagino. é um nicho bem Imagino. interessante, bem, Porque eu fiz não precisa, limpeza de igreja que você formou e fica assim muito bom e é satisfatório ver a mudança que dá, né? Porque com o é, tempo ela vai tendo, precisa de ter algumas adaptações, né, para os dias atuais, né? sim, Isso, sim. isso é muito Hoje, bom. por exemplo, tem igrejas góticas maravilhosas, tem igrejas românicas fenomenais, tem igrejas barrocas lindas. Mas cabe, será hoje uma igreja barroca? Né? É. A liturgia mudou, o tempo mudou, as pessoas, né? A visão que as pessoas tinham mudou. Então, tem que sempre acompanhar, né? A evolução, né? A gente tem que acompanhar a evolução e ter o conhecimento sempre, né? Como eu É, aprendi que você tem uma especialização de algo que eu não conhecia realmente. Então, é muito interessante saber, né? é. A gente tem que sempre estar atualizando, né? O nosso currículo, o nosso conhecimento, para poder atender a demanda que vai surgindo, né? A gente fala que o foco é o mesmo, o foco é Jerusalém Celeste, né? A gente quer estar com Cristo, né? Na plenitude. E a Sim. forma de chegar lá, uma delas é essa. A gente sempre faz o melhor, né, André? A gente É. entra para fazer o melhor, entra para ganhar, né? Ninguém entra para perder. Uhum. E a gente tá ali sempre, nem sempre a gente vai reto no caminho, mas o objetivo sempre é acertar. Só que Agora, eu. vou te interromper, mas olhando em termos de obra, é uma obra mais complexa, porque numa reforma de um apartamento. Eu mexo bastante com reforma em si, residencial, comercial, sacra e tal. Obras novas é bem raro acontecer. Mas numa reforma de um apartamento, tu entra, faz a reforma e sai. Num espaço litúrgico, numa construção de uma igreja e tal, quando é reforma é pior ainda, né? Pior assim, mais demorado ainda, porque tu faz por etapas. Ah, agora eu vou reformar um pedaço, agora eu vou reformar outro. Quando começa uma obra de uma igreja, tu, assim, dificilmente tu termina, por exemplo, em 6 meses. Tu Nossa, fica com ela há muito tempo, né? Isso é bacana, porque acaba criando um vínculo diferente com o cliente, né? não tem como Com a não criar, né? comunidade. É, Não tem como não criar, né? Porque todo dia você está ali praticamente. é. O André, eu queria, não sei se você lembra, né? Mas eu comecei a trabalhar com você por uma indicação. E como é que essa indicação pesa na sua decisão de contratar hoje, depois que você conheceu meu trabalho, conheceu minha equipe, né, de tantos anos? O que que pesa para você na hora de contratar uma empresa de limpeza profissional? Eu vou te falar que, na verdade, todas as pessoas que trabalham comigo é só indicação. Olha, que legal. Inclusive o meu, se eu olhar meu Instagram, é ridículo. É ridículo não, né? Tem foto da meninada com o cachorro só. Não tem- Não tem uma Eu propaganda. trabalho, nossa, eu sou muito, vou falar a linguagem mais chula, né? Eu sou muito lesado para essa parte de marketing. Nossa, eu sou muito ruim. O cliente uma vez me pediu um portfólio, eu fiquei no sábado montando um portfólio mais ou menos para mandar para ele, sabe? Porque eu trabalho, eu sou muito indicado, né? Eu sou indicado só. Então, Sim. assim, por exemplo, hoje eu fui numa igreja que foi indicação de um outro padre, né? Para ver o campanário lá que ele quer fazer. É, a Jaqueline, né, que é aquela moça que eu te passei o contato, foi uma indicação de um outro cliente que fez comigo, que foi indicação do filho dele. Então eu fiz para o filho, aliás, eu fiz para uma amiga do filho, que me indicou para o filho indicou para o pai indicou para essa cliente. Então, Tudo incrível. e aí eu fiz um tempo atrás aí uma reforma, uma ampliação de uma cozinha, né, uma obra pequena, né, uma ampliação só. E até foi engraçado, porque o cliente me pediu, né, tem uma indicação de empreiteiro? Eu falei, tenho. É o fulano, tá aqui. Mas só tem ele?
Falei, então, eu só trabalho com ele. Por quê? Uma que eu não tenho tanta obra. Então, assim, não adianta eu ter 3 empreiteiros. Eu Sim, prefiro ter um empreiteiro que, quando eu preciso, ele me atenda, né? sim. Do que ficar. Ah, agora eu indico um, depois eu indico o outro para esse o outro não brigar com um, Porque né? se você tiver muita gente para indicar, você tem que conhecer a fundo o trabalho dessa pessoa. Você está dando o seu nome É, ali para a pois pessoa. é. Então, se você coloca uma equipe lá, que depois você vai ter muito dor de cabeça e você de repente vai ter que pagar uma situação que a empresa deixou a desejar, eu acho que isso não é bom para você, não é? É. E assim, que nem na limpeza pós-obra, né? Eu conheci a Célia, ela fez um serviço, ficou fantástico, beleza. Na próxima obra eu vou indicar a Célia, eu não vou atrás de outro, né? Ah, tem Exatamente. indicação? Tenho, a Célia. Acabou. Sabe, é um serviço, né, a gente até conversou sobre isso, né? Não é a terceirização, né? Geralmente o pessoal pensa em limpeza como uma limpeza do dia a dia, da casa, de passar pano. E não é, Doméstico, pós-obra né? não é. É, doméstica, é isso. Pós-obra não é. Pós-obra é uma limpeza mais técnica, tem que saber o que está fazendo. Por exemplo, uma igreja, uma reforma, que é um espaço aí de 500, 600 metros quadrados, está tudo empoeirado. Qual que é a primeira coisa que a pessoa quer fazer? Jogar água em tudo, Jogar né? água, inclusive, nos bancos de madeira, Inclusive que nos bancos de arrepia madeira os com cabelos. escada. Aí Arrepia não os dá, cabelos. né? Eu falo, não, não pode, mas eu tenho mangueira, não pode. Não, A pessoa e fora adora que gastar uma o cara. água, absurdo, nunca vi. Pois é, imagina quanta água que não vai precisar para lavar uma coisa, uma obra desse tamanho, né? Ou o móvel Sim, recém-feito, o piso recém-colocado. Imagina, a pessoa sonhou com um porcelanato, conseguiu colocar finalmente na casa dela, e aí de repente vai lá, pelo amor de Deus, não desmerecendo a faxineira, mas vai lá e passa sei lá, um bombril para tirar a tinta, sim. né? Já aconteceu isso. A cliente não me contratou há muitos anos atrás para fazer um apartamento. E você sabe que existe um negócio chamado rádio peão, né, André? O rádio peão é aquele que conta tudo para você sem você perguntar nada. Você É, entra sem saber nada na obra e sai sabendo de tudo. E aí a cliente falou que não, que eu não ia fazer aquele apartamento, que era uma cobertura, porque estava muito caro. Ela tinha achado muito caro o meu orçamento. Mas isso, o peão me contando. O peão é modo de dizer, né? Todos que trabalham ali, eu também, né? Sou peão. uhum. E Ah, eu aí, também. a gente trabalha ali A todos gente tá, nos bastidores da construção civil, é o peão. E aí ele estamos tudo na falou, olha, mesma. mas ela contratou uma outra empresa que limparam, foram tirar as etiquetas do vidro da sacada dessa cobertura e riscaram todo o vidro. Então, o vidro está todo riscado, ela vai ter que pagar todos os vidros que essa empresa mais barata, Nossa. infelizmente. E aí eu não falei nada, porque eu falei, né, não posso falar nada. E passou um período, realmente ela me chamou. Essa cliente, ela, coitada, ela estava tão assim assustada que eu dava um passo, ela vinha atrás. O que que você vai passar? Como você vai passar? O que? E eu entendi, porque o peão me falou, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa grave ali, mas ela não Aham. conhecia meu trabalho. Então eu falei, não, a senhora fica tranquila, eu uso assim, eu diluo assado. Depois eu explico como que a senhora faz a manutenção diária, tal, que eu também gosto de falar sobre isso. Então, aí eu tive essa experiência, né? Porque você talvez nunca tenha tido essa experiência ruim, porque tem muita indicação, né? E às vezes fica uma situação difícil, né, de você passar para o cliente, porque o cliente acha É. realmente que é só uma limpeza doméstica que resolve. Eu sou bem sincero, eu falo, olha, vai limpar, vai ficar limpo. Daqui a um mês, se bater uma porta, alguma coisa, vai sair poeira. Porque poeira de obra, ela sei lá o que é aquilo, porque ela entra em todo que é canto. Não entra, ela fica Mas, no ar, né? Depois, ainda se é uma loja ar-condicionado, a hora que liga, isso não acaba é, nunca, não acaba com essa facilidade, né? Eu vi outro armário, né, dia. fica atrás, naqueles cantinhos e tal. Eu falo, mas Não, essa vai ser uma poeira normal, que passa o aspirador de pó e ela sai e tal, né?
Não é aquela coisa, eu falo, o grande problema é o quê? É limpar piso, limpar tinta, rejunte, armário novo, sabe? Então, olha, é um dinheiro que às vezes o pessoal não tá esperando para final de obra, né? Geralmente acaba o final de obra todo mundo enforcado, né? Sim, Mas é um dinheiro que é bem gasto, bem porque gasto. fica um trabalho bom, né? Se tem E, planejamento no final, eu acho que é essencial, né? Tem é, que ser, né? Eu vi e, um vídeo esses e dias, o legal da Sebrame é que assim, né? Ela é específica pós-obra. Então, assim, ela lida só com aquilo. Então ela só com sabe o aquilo. que se usa nas obras e como tirar aquilo, né? Como limpar. Sim. Hoje eu recebi, hoje eu fui fazer um orçamento, até postei nos meus stories, um orçamento assim, para um lugar bem amplo. Olha lá, aquele piso E lá, só jogar água. então, aí o pintor estava lá e ele falou assim: bom, precisa fazer uma limpeza prévia e eu vou jogar água. Eu falei assim, gente, tá lotado de madeira, acabou de colocar, você não pode jogar água. Aí ele falou assim: não, e assim, se precisar, eu jogo. Então, assim, todo o trabalho de 1 ano e 2 meses que né, tá fazendo ali para levantar essa obra, acontece que o pintor fala isso. Então, não pode, gente. Tem madeira, não é para jogar água. A gente tem que trabalhar com esse lance da sustentabilidade, que é uma Não. área que também você gosta muito e que eu também gosto muito. Água é Pior algo riquíssimo, que a gente não pior que pode ficar assim, né? desperdiçando. Pior que assim, aquele piso cheio de poeira, jogar água, respinga tudo na parede recém-pintada, né? Recém-pintada. Então, assim, tem algumas técnicas. Eu ia dizer que eu vi um vídeo essa semana e aonde uma pessoa colocou que limpeza pós-obra é uma coisa simples e as pessoas perguntam como limpa o móvel na limpeza pós-obra. Ele falou nunca é com pano molhado porque faz uma estria no móvel. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida, né? Então, ele falou que limpa com pós-obra, o móvel limpa com uma flanela seca. Como é que você pode limpar um móvel com uma flanela seca se o pintor esteve ali, o marceneiro esteve ali, o eletricista, todos os profissionais estiveram ali? E eles vão ter marcas de dedo, riscos de lápis na marcenaria. Você sabe que é para montar É, uma porta, uma estante, qualquer é coisa, vai. marcação, E aí você passa só o pano seco e deixa aquela gaveta toda melada e entrega para o cliente. Então, a própria assim, gordura do corpo, né? exatamente, você precisa ter muita habilidade para fazer limpeza pós-obra, porque não é algo tão simples. Não é algo impossível, claro, isso qualquer pessoa pode se habilitar a fazer. Mas tem muitos detalhes e muitas técnicas, como você disse, que são, são É o macete, diferentes da né? limpeza. É a especialização, não adianta. Querer abraçar o mundo acaba não abraçando nada, né? Exatamente. Mas me fala de sustentabilidade, que eu sei que é uma pegada que você gosta muito. Como é que você trata desse assunto para fazer essas reformas, e principalmente nas igrejas? Como é que você lida com esse assunto? Isso é uma coisa bem complicada, né? Porque quando tu fala assim, vamos pensar aqui numa parte da sustentabilidade, né? Ela é muito mais ampla que isso, lógico, né? Sim, Mas sem vamos dúvida. pensar numa energia fotovoltaica. Primeira coisa não é muito caro. É engraçado, porque é muito Mas o, espontâneo re- das pessoas. mas o retorno é incrível, não é? Ah, O sim. retorno a longo prazo. Não, realmente, a implantação ela é cara porque é a implantação, né? Mas ela Sim, te dá um plantação. retorno de 30 anos, né? A estimativa que se faz é que em 5 anos ela se pague, só com a conta de luz, né? Eu Sim, fui maravilhoso. inclusive na igreja que eu fui hoje de manhã, a gente subiu no telhado lá para ver a torre, e tinha as placas fotovoltaicas lá. Eu perguntei pro padre, né? Tá funcionando legal? Como é que tá, né? Como é que o dia a dia, né, de quem tá usando, né, no espaço que a gente vê muito assim, energia, no caso da energia fotovoltaica, né? Para residência, para comércio, indústria, né? Mas para a igreja, por exemplo, a igreja, ela não fica aberta o dia inteiro. Ou se ela fica aberta o dia inteiro, ela não fica com o ar-condicionado ligado o dia inteiro, né? E lá eles têm, é uma igreja climatizada, uma igreja grande, 500 pessoas, e ela tem ar-condicionado. Então, assim, eles tiveram que dimensionar o sistema para suprir aquela necessidade. Ele falou que, assim,
estamos pagando o mínimo, que é Olha, o que paga, né? Então, apesar de tu ter um investimento alto inicial, depois aquilo se paga, né, com o tempo. Mas o legal, assim, a sustentabilidade, ela requer, ela tem três pilares, né, principais, que é o social, o econômico e o ambiental, né? Então, assim, ela não é só colocar energia fotovoltaica, né? Ou só a captação de água da chuva. Ela tem todo esse ponto, né? Eu tenho que ter um, uma obra, né? Um equipamento que ele funcione, né? Para o capital humano, para a economia daquilo, né? Do produto que é gerado lá e para ambientalmente, que aquilo seja sustentável, né? sim. E é o que você apresenta, né, para os teus clientes. E eu apresento isso para os meus. Quando eu vou fazer uma limpeza e é uma casa muito grande, né, que a gente faz grandes construções, né, de 500, 600 metros para Aham. casas, você precisa ter a área de lazer, às vezes é muito grande, né, todo o espaço ali, você tem que usar muita água. Então, eu gosto de trabalhar com essa sustentabilidade também. Uhum. Economia de água. Ah, vamos fazer limpeza a seco. Ah, mas o que é a seco? Eu não posso pegar a mangueira e servir com água? Não, não pode. Não é assim que funciona, né? É, Então, pouca água, pequenos espaços, pouco produto, bem diluído, que é para você não agredir o planeta, né? Que ele já, coitado, já está tão cansado, né? Não está aguentando mais é, tanto resíduo que a gente deixa para ele, né? essa é uma pegada interessante, né? A gente fala não, mas ouve muito sobre a pegada que a gente vai deixar nesse planeta, né? Qual que é a nossa Sim. pegada, né? E é interessante porque é pegada de pé mesmo, né? De marca. Qual que é a nossa marca que vai ficar aqui nesse planeta, né? Quando com o nascimento dos dois aqui, né? Dos gêmeos, a Gêmeos. gente ficou pensando, né? Ah, vamos usar fralda descartável? Foi pesquisar, inclusive. Fralda Mas descartável demora existe. 500 anos para decompor no ambiente. E a gente pensou assim, bom, são dois, né? Então são duas vezes mais fraldas. Com 500 anos, aí eu falei, olha, eu vou morrer, os meus filhos vão morrer, os netos vão morrer, todo mundo da uma linhagem vai morrer e a fralda vai estar lá ainda. Vai estar lá, exatamente. E aí a É, gente mas foi para fralda de pano, a gente usa fralda de pano com eles, né? E dá trabalho? Dá mais trabalho, lógico, né? Tem que lavar, tem que montar a fralda, mas assim, eu fico pensando, às vezes eu troco 5 fraldas cada um, 6 fraldas cada um, são 12 fraldas por dia. Imagina isso em fralda descartável por não, mês, por ano. é insustentável para o planeta, né? Não dá. E quem pode, né? E tem essa É. consciência, você fez correto. Usar exatamente a fralda de pano que ela chega e resolve o problema também da mesma forma, né? Além de Ah, economia mas, financeira, você tem economia de não gerar resíduo, né? mas gasta água, que tem que lavar. Mas isso você ia ter que, não tem problema. Pouca Ah, coisa, é bem menor. mas aí, que nem Campinas tem quase 100% da rede de esgoto é tratada, né? Sim, Então, gasta água, mas a água que sai dessa lavagem, ela é tratada depois, né? sim. E na fralda descartável, ela vai para um aterro. Ela vai ficar lá Vai no ficar. meio, né? Poluindo. Sim. Então, são contas que a gente tem que fazer, sabe? Não superdimensionar um sistema também, né? Que aí também acaba não se tornando sustentável. Falar, eu Sim, mas preciso de assim, 5 placas para gerar a energia que eu preciso aqui da minha casa. Vou colocar 8. Não é sustentável para ti, né? Porque ela tem que ser sustentável para a pessoa que está fazendo, né? Tu vai gastar mais e não vai ter o retorno. assim, né? Eu vejo que no meu caso, que eu vou trabalhar com a sustentabilidade, que é algo que eu gosto bastante desse assunto, Uhum. e eu procuro aplicar isso, né? Eu uso os galões que depois que eu termino de usar os produtos, eu corto para fazer pequenos potinhos. Então,
Isso é legal porque a gente vai limpar um vidro, um potinho, um cantinho, tem o potinho, então eu já utilizo esse galão, né? Eu utilizo e os Aham. pintores também, quando eles podem, eles utilizam também os meus e a gente acaba trocando porque isso é muito bom. Eu gosto de trabalhar com pouco produto, porque quanto mais produto, mais água você gasta. Então, eu É. evito esse desperdício de água. Então, eu procuro trabalhar com essa sustentabilidade toda Uhum. vez que eu estou numa obra, sabe? Observar, por exemplo, o filtro do aspirador. Aí eu posso limpar esse filtro para não jogar ele fora, para não danificar mais o meio ambiente? Eu vou fazer isso. Sempre É. pensando, né? Sempre pensando em melhorar alguma coisa, mesmo que seja uma coisa pequena para o planeta. Mas na E sua opinião, tem o muito que que produto você... hoje que é concentrado, né? Sim, os produtos são Isso, concentrados. Já nossa. existem produtos também que não agridem tanto o meio ambiente, né? A gente já está com vários produtos nesse sentido. Mas eu gostaria de saber de você, o que que você acha que não pode faltar na limpeza pós-obra quando se fala de sustentabilidade? Eu acho que são uma empresa que tem esses três pilares em mente, né? Os três pilares, o social, o econômico e o ambiental, né? Tendo essa visão, eu acho que aí limpeza pós-obra, empreiteiro, qualquer parte falando em obra, né? Ela se torna uma empresa que tem essa pegada ecológica, né? Pegada mais sustentável. E Sustentável. responsabilidade, né? Qualquer empresa, assim, ela tem que ter essa responsabilidade, né? Tanto para com a obra quanto para com o funcionário, para com o cliente e tal. É, eu acho que isso é o mais importante, sabe? Quem não tem essa responsabilidade, né, social, de uma forma muito ampla, ela não se mantém no mercado, eu acredito, André. Se você trabalha que só tem indicação, eu tenho site há muitos anos. E toda vez que o cliente me liga, tal, eu pergunto: como você entrou em contato conosco? Ah, fulano Aham, de tal me deu seu cartão. Ou é, tal pessoa que já trabalhou, que já fez um trabalho com você, te indicou. Então, uhum. eu tenho site, eu estou sim nas redes sociais, mas o meu trabalho muito forte são as indicações. Ele Hoje um fala por si cliente, só, né? sim, hoje meu cliente me É. chamou, um cliente que eu olhei a foto, mas eu não reconheci, e eu já fiz um trabalho para ele há uns 6 anos atrás. E aí ele me disse o seguinte: tudo bem? Continua trabalhando com limpeza? Eu falei, continuo, então, eu quero que você venha na minha casa, lavar isso, aquilo. Eu falei, tudo bem, então me passa o seu endereço. Daí eu falei, desculpe, qual é o seu nome? Daí ele me falou o nome completo, eu lembrei. Então, você vê, passa anos, a pessoa sabe de você e você acaba se É, tornando uma referência para ela nesse assunto, né? sim. Porque muitos que fazem pós-obra, faz terceirização, faz detetização, faz sanitização, faz um monte de outras coisas. É. E acaba não focando num nicho só de mercado. E eu não, eu foquei só nesse nicho de mercado que é a limpeza pós-obra. Especificamente isso. E você agora também está especializado nesse nicho de mercado, que são as Não deixa de igrejas. fazer o residencial também, que faço aí há Sim, mais de 10 sim. anos, mas o foco é esse. Eu acho que a É, gente tem que ter o olhar voltado para algum lugar, né? Quando se fica olhando, mesmo tu está num parque, num jardim, né? Quando tu não está olhando nada, tá vendo tudo, tu não olha nada, né? sim. E no trabalho é a mesma coisa, né? A gente não tem que ficar vendo tudo, a gente precisa olhar para algum lugar, né? E focar naquilo. É exatamente isso. Eu foquei É. nisso, né, há muitos anos atrás. Eu comecei bem despretensiosa, confesso. Cabo Sidão que está aí hoje com a gente, eu comecei a trabalhar com ele. Ele tem uma empresa, né, de prestação de serviços e ele não fazia pós-obra. Não gosto, não quero fazer. E eu comecei a fazer. Então hoje ele também não faz ainda, tem a empresa dele, né, que é a Help, mas eu tô aí na pós-obra. Então quando ele tem alguma coisa ele me indica, uma pessoa sensacional.
mas a empresa deles são outros segmentos, né? Que não é a pós-obra. Então você acaba formando essa parceria e as pessoas te respeitam por aquilo que você faz, né? É. De pequenas obras a grandes obras. A gente vai abraçando aí o que é possível, né? Mas tudo dentro do Parceria. mesmo segmento. Parceria, essa é a palavra. Parceria. Ninguém é nada sozinho, né? A Exatamente. gente vive em comunidade, então a gente precisa ter essas parcerias, né? Sim. Eu não tenho que querer abraçar o mundo, E não dá, né? né? Não dá. Ai, André, que bom falar com você, mas nosso tempo está terminando. E eu vou finalizar então, te agradecendo mais uma vez. Eu sei que é difícil você aí com duas crianças pequenas, começo da noite, não é fácil. Então, te agradeço imensamente por conhecer um pouco mais do seu trabalho. Conheci coisas novas, né, que eu não sabia que existiam. Agora, eu já fiz uma limpeza de uma igreja, já tinha feito uma outra há muitos anos atrás, então agora eu sei que em breve terei muitas igrejas para limpar. Essa igreja foi engraçado, porque eu fui lá, fiz o projeto e tal, né, com a Rosana, esse projeto, e aí no andar da obra aconteceu a pandemia, fecha tudo, como é que vai ser agora, e aquela coisa que todo mundo ficou atrapalhado, né? Sim. E aí a obra acabou retomando e tal, e aí eu conversando com a secretária, né, da igreja, eu falei, então, vocês vão fazer, como é que vai ser a limpeza aqui dessa igreja, né? Ah, não, a moça aqui faz. Eu falei, então, não é bem assim. Aí eu falei, não, tem uma amiga minha, tem uma empresa, ela faz limpeza pós-obra. Eles vêm aqui, num dia eles resolvem aqui a tua igreja toda e rápido e sem gastar água, sem estragar móvel, sem estragar banco, piso, se bem que o piso lá não foi trocado, mas é um piso bacana que está lá, Sim, né? está conservadíssimo E ainda. aí ela falou, legal, me passa o contato e tal. E foi assim, foi numa conversa bem despretensiosa, sabe? Então, mas olha que coisa interessante. Você me indicou, eu fiz o trabalho para a igreja, depois ela me chamou de novo para fazer a limpeza da escadaria que sujaram de novo, eu fui fazer. E já me indicaram para uma pessoa de dentro da igreja e que eu vou executar essa casa quinta e sexta-feira dessa semana. Para você ver Olha como lá. é uma rede que ela vai se estendendo, né? Então, essa É, indicação, esse tema, né, que é parceria, sustentabilidade, são as oportunidades que surgem para mim no ramo da limpeza e para você também, porque o é. profissional, sempre alguém que perguntar, né, mas como você sabe de alguém que faz? Eu falo, eu conheço. Isso é legal, né? É. É que a sustentabilidade a gente pensa sempre para grandes obras, cidades, né? Que é uma propaganda muito vendida pelas cidades, pelos candidatos a prefeito agora, que logo, logo a gente vai ter vários aí. Mas a sustentabilidade é uma coisa assim que a gente tem que praticar em casa, na Sim, família, com duas pessoas. Eu tenho que ser sustentável, sabe? pequenos atos diários, né, é o que vai fazer a É, diferença. Não é é isso aí. grandes coisas, né? Manter luzes apagadas, né? É. Se você não está usando o Sim, ambiente, desligar computadores se você não está usando. Coisas simples mesmo que você pode utilizar. o resíduo, né, que a gente estava comentando semana passada sobre os resíduos, né? Separar o lixo, é coisa assim que já devia estar mais que na nossa mente, né? O que é reciclável, o que não é? O que não é reciclável, o que eu posso fazer com aquilo que não é reciclável? Ter que jogar no lixo que vai para o aterro? Não sei, talvez não, Dá para reaproveitar muita coisa, né, né? André? Eu tenho um minhocário aqui que as minhocas, coitadas, elas não passam fome, não. Isso é muito interessante, muito legal. É. Mas eu preciso encerrar, porque senão daqui a pouco eu vou desligar. Instagram Nós vai temos cortar a gente. vai me cortar. Bom, eu quero te agradecer, né? Porque você atua em outros setores da construção, não só, né, o que você falou mesmo em igrejas, residência, comércio, ambientes sacros. E esses assuntos são interessantes para levar para as pessoas que não conhecem, né?
como é que a gente trabalha, que tipo de limpeza que a gente faz e que tipo de Uhum. ambiente que a gente faz, né? Então, a obra está presente em todos os ambientes, em É. todos, né? Às vezes, um pequeno corredor numa reforma, sempre tem um lugar para fazer limpeza. Sim, é Isso é verdade. maravilhoso, que eu gosto disso. Se você quiser, André, deixar um contato online aqui, você já falou que não gosta muito de redes sociais, mas se quiser deixar um telefone ou qualquer contato aqui, fique à vontade. Meu telefone é 19 9 9208 8831. E o Então, quem e-mail, que daí precisar, eu. Oi? eu falei, então quem precisar de contratar, né, um arquiteto super competente, esse é o contato. Só entrar em contato que a resposta é imediata. Bom, então eu vou pedir para quem está assistindo essa live, se puder fazer um print aí, colocar nos seus Instagrams e Facebook e me colocar também, é muito interessante, porque isso pode levar um conhecimento aí para um amigo. E quem tiver e quem puder, né, colocar nos stories. E eu vou lembrar do meu Instagram, que é o Célia_B Miranda. E aí a gente vai se vendo por aí, que essa é uma semana de várias lives. Amanhã eu tenho também uma live, às 7 da manhã. Então estamos falando aí com engenheiros e, e construtores e arquitetos e etc., para levar esse conhecimento aí para o pessoal. Mais uma vez, André, obrigada. Imagina. E a gente se Obrigado vê por eu. aí fazendo limpeza. Amém. Até mais. Até mais. Boa noite.